Alô a todos, compatriotas e concidadãos brasileiros. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Clédson Mendes Rodrigues da Cunha, sou advogado constitucionalista. No último vídeo, eu iniciei uma série onde eu analiso as eleições presidenciais dos Estados Unidos da América. E no primeiro vídeo, eu falei basicamente do sistema eleitoral norte-americano e como é eleito o presidente dos Estados Unidos. Resumidamente, expliquei que a eleição presidencial norte-americana é, na verdade, um conjunto de 50 eleições em cada um dos estados e mais o Distrito de Colômbia, onde o candidato que ganha em um determinado estado leva todos os delegados daquele estado. Falei também que, para compreendermos o sistema eleitoral norte-americano, temos que partir do pressuposto que os Estados Unidos da América é uma federação republicana, diferente do Brasil, que é uma república federativa. E dando sequência ao que eu falei no vídeo anterior, eu tratarei agora dos dois grandes partidos dos Estados Unidos, que é o Partido Republicano e o Partido Democrata, e entender porque eles são os partidos que sempre têm os candidatos eleitos como presidente dos Estados Unidos. Novamente, trago a questão que, para entendermos o sistema eleitoral norte-americano e o porquê que dois partidos que historicamente disputam e elege os presidentes norte-americanos, é basicamente a mesma situação. Os Estados Unidos é uma federação republicana. No sistema eleitoral norte-americano, em que, para um presidente eleger-se, ele precisa conquistar, ganhar nos estados e automaticamente ter os delegados desses estados, num sistema eleitoral como este, evidentemente que se existem mais de dois partidos nos Estados Unidos. Vários partidos são registrados, mas apenas dois, o democrata e o republicano, conseguem as eleições. Por quê? Porque o sistema eleitoral norte-americano pressupõe formar maiorias, seja no Congresso, seja para ter os delegados nos respectivos estados. E se os Estados Unidos tivessem um sistema partidário pulverizado ou multipartidarizado, como é o sistema brasileiro, jamais alguém conseguiria alcançar os 270 ou 271 delegados, que seria o número mínimo para eleger um presidente da República. Portanto, historicamente, Partido Republicano e Partido Democrata dominam o cenário eleitoral norte-americano em função do sistema eleitoral que pressupõe formar maiorias. No sistema federativo norte-americano da Federação Republicana, seria praticamente impossível a existência do sistema político norte-americano se tivesse um sistema multipartidarizado ou pulverizado como é no Brasil. A outra situação que leva aos dois partidos dominarem o cenário político norte-americano é que eles adotam o voto distrital. Ou seja, ao contrário do Brasil, que é o voto proporcional, em que a eleição de deputados pressupõe o quociente partidário, depois o quociente eleitoral, no voto distrital observa-se o princípio majoritário. Elege-se um deputado da mesma forma que é eleito o presidente, o governador, um prefeito, um senador, pelo sistema majoritário, ou seja, o mais votado é o eleito. E o sistema distrital ou majoritário, ele leva a que os partidos se concentrem. O voto distrital leva a que existam dois grandes partidos. De um lado, um partido que concebe determinada ideologia, de outro lado, outro partido que tem uma ideologia antagônica. Essa é a essência do voto distrital, historicamente falando. Mas vamos observar, historicamente,
as diferenças entre o Partido Democrata e o Republicano. Quando surgiu o Partido Republicano, no final do século XVIII, ele chamava-se Partido Federalista exatamente porque ele era o partido que ficou sintonizado com o espírito da Constituição norte-americana, que é a Constituição ainda até hoje vigente, é de 1787, ou seja, todos os princípios da Federação Norte-Americana, ou seja, ampla autonomia aos estados, liberalismo político e liberalismo econômico, eram as essências do então Partido Federalista, que transmudou-se posteriormente para Partido Republicano. O Partido Republicano no século XIX, como eu disse, era o partido liberal na economia e liberal na política. Na gestão talvez um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, foi que os Estados Unidos conseguiram a abolição da escravatura. Isso foi uma grande crise da Federação Norte-Americana que levou à Guerra de Secessão. Naquele momento, a política do Partido Republicano era a industrialização do país, a expansão da colonização para o oeste norte-americano, em especial as pequenas propriedades, e a expansão econômica norte-americana. Em contrapartida, no século XVIII, o Partido Democrata era o partido conservador na economia, o partido das oligarquias agro-rurais. Era o partido que defendia a escravidão nos Estados Unidos. Era o partido mais sedimentado no sul dos Estados Unidos, tanto é que na Guerra de Secessão, os 13 estados que formaram a Confederação do Sul, que declararam guerra, eram vinculados ao Partido Democrata. No século XX, houve uma acentuada mudança. O Partido Republicano passou a ser um partido, continuou sendo partido liberal na economia, mas conservador nos costumes. E o Partido Democrata passou a ser o partido liberal nos costumes, com apelo às minorias, que nos Estados Unidos são os afrodescendentes, são as populações latinas. E o Partido Democrata, ora andou para o centro, ora andou para a esquerda. O Partido Democrata também teve grandes presidentes no século XX, como Franklin Delano Roosevelt, como Kennedy, Jimmy Carter, Bill Clinton, mas o Partido Republicano também teve grandes presidentes no século XX. Podemos dizer Eisenhower, Ronald Reagan. Então, a questão, ambos os partidos, democrata e republicano, produziram grandes presidentes, grandes estadistas. Eles modificaram-se ao longo da história dos Estados Unidos e ao longo das próprias mudanças que aconteceram no mundo. Basicamente, o Partido Democrata no século XX aliou-se às teorias do Estado do bem-estar social, a social-democracia. O Partido Republicano com viés muito liberal na economia. Uma grande diferença entre Partido Democrata e Republicano na política internacional. Partido Republicano sempre defendeu acordos comerciais bilaterais, as relações bilaterais dos Estados Unidos com outras nações. Partido Democrata, muito afeto às relações multilaterais, ou seja, organismos internacionais, como ONU, OMC. E o Partido Democrata hoje é o partido que endossa as teses do chamado globalismo. Portanto, essas diferenças acentuadas entre o Partido Democrata e o Partido Republicano, diferenças no âmbito de política interna, ou seja, Partido Republicano liberal na economia, conservador nos costumes, um partido que defende a industrialização dentro do país. Partido Democrata, partido que é também liberal na economia, mas com viés mais intervencionista, muito liberal nos costumes, preso à defesa de minorias,
e um partido que na política externa é muito afeto às teses do globalismo, tornam muito nítidas as diferenças entre esses partidos. Coloco que uma grande questão que caracteriza a política norte-americana é que a escolha dos candidatos nos partidos começam nas chamadas eleições primárias. Ou seja, quando um presidente concorre à reeleição, ele não disputa eleições primárias, ele automaticamente é indicado pelo seu partido. Mas quando um partido não tem um presidente concorrendo à reeleição, ou quando ele apresenta uma candidatura de oposição, ele faz a escolha através de eleições primárias, ou seja, em cada estado, pré-candidatos norte-americanos disputam entre si quem será o mais votado pelos eleitores e, posteriormente, será o indicado e o nomeado pelo seu partido. É um processo muito democrático do ponto de vista interno. Neste viés, se coloca que o processo eleitoral norte-americano dentro dos Estados Unidos começa muito antes. Não é à toa que existe a chamada superterça, quando a maior parte dos estados indicam quem será o seu futuro candidato à presidência. Coloco a vocês que essa análise objetiva das diferenças fundamentais entre o Partido Republicano e o Partido Democrata é essencial para entendermos como se posicionam ambos os partidos e as posições que eles têm. No próximo vídeo, eu colocarei a minha visão sobre quem é o melhor candidato para o Brasil e colocarei também a importância das eleições de presidenciais norte-americanas para o Brasil e para o mundo, e o porquê a eleição norte-americana ela é tão importante e precisamos ter tanta atenção no processo eleitoral americano. Até o próximo vídeo em que eu trarei essas questões. Muito obrigado a todos.